Estamos mais uma vez no livro de Esdras e mais uma vez no capítulo 2. Eu mesmo não imaginava que a gente ia ficar 3 aulas no capítulo 2 de Esdras, um capítulo que é longo, tem muitos versículos, mas a maioria do capítulo é de nomes, e claro que esses nomes são importantes, todas as informações, todos os capítulos da Bíblia, que tem nomes, que tem genealogias, que tem medidas, que tem sacrifícios, todas as partes, às vezes, que são até um pouco mais difíceis para a nossa leitura, para a nossa compreensão, mas são importantes, principalmente quando nós estamos estudando. Você pode ler a Bíblia de uma forma devocional, nesse caso você provavelmente não iria tirar muita coisa de Esdras capítulo 2, ou de Mateus capítulo 1, de genealogias, ou de outros capítulos na Bíblia assim. Não seriam capítulos, geralmente, que você teria uma meditação devocional. Mas, no estudo, você pode ler a Bíblia para estudar. E isso é muito importante, porque nós estamos fazendo isso no estudo sistemático, estamos procurando não só fazer aquela leitura que não é que uma leitura que não estuda seja superficial, mas é uma leitura em que você espera que Deus fale alguma coisa, que Deus traga à luz algum aspecto importante, mas você não está tentando analisar todos os aspectos daquela passagem. Aqui não, nós estamos procurando realmente entender, nesse tempo de restauração, nesse contexto do livro de Esdras, a parte histórica, todas as informações, tudo que nós podemos colher de informação e também de revelação de Deus, para que nós possamos não só entender com mais profundidade o que está acontecendo. Então não é só uma lista de nomes ou cidades, mas são vários grupos, como nós vimos, o grupo que voltou da Babilônia para Israel tinha uma estrutura, tinha vários grupos e tinha aspectos, esses aspectos das diferentes pessoas, tipos de pessoas, classes de pessoas que voltaram para Israel, para Jerusalém. Tudo isso tem um significado. Então, estamos procurando realmente entender isso e também, claro, nosso objetivo desde o início no estudo sistemático é entender a história do povo de Deus no passado, para entender de onde nós viemos, porque nós fomos incluídos, nós fomos enxertados nessa história, nós agora fazemos parte de uma história, não é como alguém que imigra. Por exemplo, eu nasci em outro país, vim para o Brasil, então, mas a minha história, a história da minha família, não faz parte da história da colonização e da história do Brasil. Mas no povo de Deus não é assim, nós somos incluídos. Então, nós, gentios, fazemos parte da nação do povo de Deus, do povo escolhido de Deus, e isso significa que Abraão é nosso pai, isso significa que toda a história do povo de Israel passa a ser a nossa história também. Isso nos dá identidade, isso nos dá propósito de vida, isso nos dá uma direção. Então vamos orar mais uma vez para que o Senhor ilumine esse contexto histórico, esse momento que nós estamos examinando, para entender de onde nós viemos, mas principalmente para entender onde nós estamos hoje. Pai amado, nesse momento em que nós estamos olhando para trás, no sentido de ver o que o Senhor fez naquela época, mas estamos olhando também para o presente e para o futuro. Estamos muito ansiosos para saber hoje também o que nós podemos fazer, como nós podemos não só ser incluídos numa árvore genealógica, num contexto, nós pertencemos a um povo, nós pertencemos a uma história, mas nós queremos muito mais do que isso, Senhor, nós queremos continuar
é porque o Senhor está escrevendo uma história até hoje. Então nós também queremos que o Senhor escreva essa história com a nossa vida, com a nossa geração, com esse tempo que nós estamos vivendo e olhando especialmente para o grande acontecimento que é a tua volta. Isso nos enche de esperança, de alegria e nos dá motivação para nos atentarmos para essa palavra, para o que o Senhor quer nos falar hoje. Pedimos a tua ajuda, pedimos a tua presença, pedimos que o Senhor esteja presente na transmissão da palavra e na recepção da palavra em cada coração. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Muito bem, então nós estamos finalizando, queremos retomar alguns aspectos que foram citados meio rapidamente no final da última aula, mas queremos prosseguir e ver essa linha de acontecimentos que está sendo narrada aqui em Esdras 2, né? Esdras 1 e 2, né? Onde nós estamos aqui. Eu vou só relembrar aqui, nós já tínhamos feito essa folha, mas acrescentamos alguns elementos aqui. Nós falamos que restauração é uma história contínua, porque desde o início do Jardim do Éden, desde o início da história relatada na Bíblia, a história que nós conhecemos das Escrituras, a história que nós conhecemos da humanidade, é uma história de restauração, porque nós perdemos algo lá no início. Bem no início da história relatada na Bíblia, nós já perdemos no Jardim do Éden aquilo que Deus implantou. Deus plantou um jardim, Deus começou um projeto e o homem perdeu já no início. Então, a história já começa com mais perdas, mais desvios, mas sempre com a ideia de restauração. Então, a história de restauração não é só do livro de Esdras ou de algumas passagens bíblicas. Nós vimos já em outra aula sobre o desejo de Deus de ter uma posição, uma base na terra, um pequeno lugar onde Ele habita, um lugar que tem vida, que tem rios, que tem jardim, que tem a presença de Deus e como isso pode se expandir e alcançar toda a terra. Então nós já vimos um pouco sobre como a história é um sobe e desce, sempre Deus procurando esse lugar que Ele tinha planejado no início da história. Mas uma outra maneira também de enxergar essa restauração é de pensar assim na implantação de algo que Deus começou com Abraão. Então, assim, a gente tinha visto já que para ter restauração tem que ter havido uma implantação de Deus, algo que Deus plantou, algo que Deus iniciou, algo que Deus construiu, Deus fez algo, só que esse algo foi perdido. Então a restauração, ou a história do povo de Deus, é uma implantação progressiva, que Deus implantou algumas coisas. Então eu coloquei aqui alguns nomes, só para a gente lembrar da história do povo de Israel. Então nós temos aqui Abraão, temos Moisés e Josué. Deus começou com Abraão, com os patriarcas, começou a estabelecer alianças e princípios e relacionamento, colocou alicerces para tudo que ele ia fazer depois. Moisés foi aquele que Deus usou para tirar o povo do Egito, para trazer sua lei, sua casa, a estrutura de uma nação. E Josué foi quem complementou o ministério de Moisés, levando o povo a possuir a terra. E depois Davi e Salomão, que conquistou Jerusalém, o lugar que Deus ia colocar seu nome para sempre, a casa de Deus, o reino. E Davi não construiu a casa, mas ele teve a visão para a casa de Deus, passou isso para o seu filho Salomão.
e todos os princípios da casa de Deus, das ordens dos sacerdotes, dos cantores e levitas e porteiros e tudo mais. Essa história toda foi uma história progressiva de implantação. Nessa história, houve muitos altos e baixos nessa longa história. De Abraão até Davi e Salomão são mais ou menos 1000 anos. Então, todo esse tempo foi um tempo de implantação progressiva. Deus foi acrescentando coisas. Por exemplo, Deus deu a Moisés a planta e o modelo do tabernáculo, mas Deus deu a Davi a planta de uma casa. Então, o tabernáculo foi ampliado. E muitas outras coisas, né? Deus deu a Moisés as instruções para os sacerdotes, mas Deus deu a Davi uma ampliação muito maior das funções sacerdotais e levíticas, com cânticos, com várias funções, e assim por diante. Deus ampliou o reino com Salomão. Então, foi implantações progressivas. Mas nesse meio tempo houve muitas perdas também. Durante todo o tempo, aquela história assim, não foi uma viagem tranquila, reta, uma linha ascendente sem nenhum acontecimento, sem nenhum retrocesso no caminho. Muito pelo contrário, houve assim, às vezes, um passo para frente, às vezes havia 2 passos para trás, 5 passos para trás. Então, toda a história do povo de Deus, mesmo nesse tempo de implantação, foi uma história também de perdas, disciplinas e depois restaurações. Nos livros de Crônicas, segundo Crônicas, sempre fala quando tinha o rei Josafá, o rei Ezequias, o rei Josias, os reis que traziam um retorno para Deus, eles restauravam muitos aspectos que Deus tinha implantado antes, né? Mas depois houve esse período que nós terminamos de estudar há pouco, que é o período do cativeiro, e agora vem o tempo de restauração. E uma coisa importante para a gente notar é que no período de restauração, então nós estamos aqui em Esdras, o período de cativeiro acabou, é tempo de restauração. Não houve uma restauração total de todo o povo de Deus, vimos isso na última aula, um pequeno remanescente. E não houve também uma restauração de todas as coisas que Deus tinha implantado. E também não aconteceu de uma vez. Então, a restauração desse tempo aqui foi um processo também. Esse tempo que nós estamos estudando, Esdras e Neemias, houve 3 etapas registradas aqui de retornos, de restaurações, várias etapas, assim, edificação do altar, restauração do altar, depois dos alicerces do templo, depois o templo, depois dos muros da cidade. Então, o processo de restauração é por etapas, não é de uma vez, mas ao mesmo tempo, essa restauração, ela não precisa voltar à estaca zero e vamos recomeçar com um homem como Abraão, que vai receber tudo de novo e vamos recomeçar toda essa trajetória. Uma coisa muito importante entender nessa simbologia que nós estamos vendo aqui do livro de Esdras é que durante todo esse tempo Deus foi implantando até chegar nesse ponto aqui do reino de Deus, no tempo de Davi e Salomão. Tudo desembocou durante anos, Deus preparando, começando lá atrás com Abraão e ao longo de séculos, de um processo de Deus com o seu povo, finalmente chegou com Davi e Salomão a um tempo de reino, a um tempo de possuir a terra. Nós vimos assim que a promessa de Deus para Abraão você vai ser uma grande nação e vocês vão possuir, sua descendência vai possuir uma terra. E isso é para que houvesse o reino de Deus
e Deus pudesse habitar com eles. E Davi foi descobrindo isso. Ele não tinha um mapa antes, ele foi descobrindo pela amizade dele com Deus e por pensar no que Deus realmente desejaria, ele começou a buscar realmente um entendimento. O que Deus quer? Deus quer uma casa, e era algo que não estava claro até então. Então, Deus levou seu povo nessa implantação a uma experiência não plena, não perfeita, mas a um auge na história de reino de Deus e casa de Deus, em que nós entendemos que Deus, mesmo assim, Deus tinha muita coisa pela frente para fazer, porque o alvo de Deus é a terra toda, a restauração. Em Efésios 1 nós descobrimos que o alvo de Deus é o universo. Deus quer fazer convergir todas as coisas nos céus e na terra, no mais infinito, em toda parte. Nós nem podemos imaginar o que Deus pretende fazer através de começar com um pequeno ponto na terra, expandindo para alcançar a terra toda e trazendo, por meio de Jesus e do seu povo, do seu reino, trazendo a glória de Deus para encher toda a terra e para encher todo o universo. Então, tem algo tremendo que Deus ainda vai fazer. Mas no tempo de Davi e Salomão, Deus conduziu o seu povo a um momento, a um pico de montanha, a um momento tremendo. E quando era época, agora na época de restauração, de Esdras, de Zorobabel, né? Está no livro de Esdras, mas Esdras só vai aparecer daqui 80 anos, né? Esdras não faz parte dessa primeira etapa. Então, nessa primeira etapa da restauração, com Zorobabel e com Jesua, o sacerdote, eles não voltaram para... Tinha muita coisa na estaca zero, Jerusalém destruída, a casa de Deus destruída, mas eles voltaram. Eu queria mostrar esse aspecto de que a implantação do reino culminou com o reino de Deus e a casa de Deus, com Davi e Salomão. E quando eles voltaram para este ponto. Este ponto, eles foram retomar a história, retomar o processo do plano redentor de Deus no ponto onde parou. Onde parou? Parou com Jerusalém, com a casa de Deus, e eles voltaram para este ponto. Então, isso é muito, muito importante para todo o nosso entendimento do processo de restauração. Ok, a outra coisa nessa folha que eu queria mostrar, dentro desse nosso objetivo de mostrar como esses acontecimentos na história do povo de Israel, como são figuras, como apontam para algo que vai acontecer no futuro de uma maneira mais plena. Então, em primeiro lugar, essa restauração que nós estamos vendo aqui, então, eu coloquei essa aqui, nós estamos falando de restauração no sentido do povo de Israel. Então, agora, a partir de Jesus, a nova aliança, nós temos o povo de Israel, mas nós temos a igreja também. Isso, no fim, vai se unir num propósito só. Mas, por enquanto, ainda temos essas duas coisas acontecendo paralelamente. Então, por isso que nós temos aqui a igreja nessa linha de baixo. Mas, primeiro, vamos olhar a restauração do ponto de vista do povo de Israel. No Antigo Testamento só tinha o povo de Israel, não tinha outro processo acontecendo paralelamente. E quando Deus avisou pelos profetas que haveria esse tempo de perda, de dispersão, de cativeiro, ele sempre falava, olha, isso é temporário, eu não estou abandonando vocês, eu não estou desistindo do meu plano, eu não estou quebrando minha promessa nem para Abraão, nem para Davi, eu estou trabalhando num processo para que as minhas promessas possam ser cumpridas. Então, profeta Isaías, profeta Jeremias, profeta Ezequiel,
os profetas menores, vimos algumas coisas em Daniel. Os profetas falavam de uma grande restauração. Os profetas viam que teriam um tempo no futuro mais glorioso, mais perfeito do que a melhor época do passado que eles tinham. Né? Qual era a melhor época do passado? De Davi e Salomão. Então, os profetas, pela inspiração de Deus, falavam de um retorno do cativeiro, e falava de algo que era maravilhoso, que o povo que tinha sido espalhado pelas nações, lançado fora da terra, que eles voltariam, que Deus uniria. Deus fala de uma restauração das 12 tribos, falamos um pouco sobre isso, que Deus, ainda que Deus nunca tenha restaurado o sistema ou a identificação das 10 tribos, mas Deus não abandonou o seu plano de fazer algo com toda a sua nação, com todo o seu povo. 12 representa essa variedade, essa completude. O povo de Deus não é uma tribo, não é de um jeito, não é uniformidade. O povo de Deus contém 12 tribos, e hoje as igrejas são muito mais do que 12, né? São muito mais do que 12 mil, mas Deus tem uma variedade imensa. Deus tem línguas, povos, tribos, nações. Então Deus tem algo maravilhoso para fazer com todos, não só com uma tribo ou um povo em particular. Então, esse retorno que Deus profetizou, que Deus anunciou pelos profetas, seria algo muito completo. Quando você lê em Jeremias 31, 32, 33, né, com Ezequiel 36, né, 37, esses capítulos de restauração falam de algo muito glorioso, muito maravilhoso. Então, essa restauração de Zorobabel que nós estamos lendo aqui é a primeira etapa, o primeiro cumprimento daquelas profecias. Então, quando nós vimos, o livro de Esdras começa, cumpriram-se 70 anos. Não vai, Deus prometeu, ele não vai deixar de cumprir. O tempo se cumpriu, que Deus falou. Então, essa foi a primeira, o primeiro cumprimento. Mas nós vemos já, na nossa perspectiva da história, nós sabemos que, primeiro, sabemos que esse retorno de Zorobabel, mesmo com as outras etapas que vieram depois, não houve um cumprimento pleno daquelas profecias. Não houve um retorno. Uma das coisas que as profecias falam é que Deus traria todos aqueles que foram espalhados, todos aqueles que foram expulsos da terra. Isso tem um sentido talvez simbólico, mas tem um sentido literal, no sentido assim, de que Deus fala assim, não, eu vou trazer vocês de volta. Tem acho que é Jeremias 16, que ele fala assim, eu vou mandar pescadores, caçadores, eu vou achar onde vocês estiverem, eu vou buscar aqueles que foram espalhados, vou trazer de volta. Vários textos proféticos falam de um retorno completo, de uma restauração completa. Então, esse de Zorobabel, mesmo até o final desse período que vamos estudar, não aconteceu isso. Isso é um ponto. Um outro ponto é que Deus falava assim também, que haveria uma restauração da descendência de Davi para sentar no trono, que eles seriam uma nação independente, eles não ficariam mais subjugados, sujeitos, oprimidos. Isso não aconteceu em Zorobabel. O próprio Zorobabel, descendente de Davi, não se tornou rei, a nação não ficou autônoma, não ficou independente, e isso continuou, com exceção do tempo dos Macabeus, mas a nação de Israel
nunca adquiriu realmente aquela independência e aquele reino, e as profecias não se cumpriram. Não houve mais uma nação em paz, não houve mais um tempo de glória, não houve mais um tempo de restauração da presença de Deus no meio de Israel. A própria casa de Deus, nós vamos estudando isso, estou dando só um vislumbre para a gente ter uma noção do que nós estamos estudando, que tempo que é esse. Então, o tempo de Zorobabel, essa restauração que nós estamos estudando, esse tempo não cumpre, não preenche todas aquelas profecias. Além do mais, por exemplo, acho que em Amós 9, que ele diz assim, olha, eu vou restaurar vocês e vocês nunca mais vão sair da sua terra. E isso também não aconteceu, porque no ano 70 depois de Cristo, e no ano 135, mais ainda, os judeus foram dispersos mais uma vez. Jerusalém tornou a ser destruída em 70, e o povo foi espalhado, foi disperso. É chamado o tempo da diáspora. Nós chamamos o tempo da Babilônia de cativeiro, era mais concentrado. Mas agora, depois do ano 70 e até o século 20, foi um período de diáspora, foi um período em que o povo realmente foi lançado para todas as nações, tem judeus no Extremo Oriente, tem judeus na África, tem judeus países da Ásia, nas Américas, os judeus foram realmente espalhados para todas as nações. Então, nós vivemos um outro período muito mais longo de estar fora da terra, de não ter a terra, do que no tempo do cativeiro babilônico. Então, por isso que eu coloquei aqui na frente o século XX. No século XX, desde o início do século XX, no final da Primeira Guerra Mundial, a Inglaterra já assumiu o controle da Terra Santa, né? A terra da Palestina, que era chamado na época. Então, eles foram abrindo o caminho para o retorno do povo de Israel para a sua terra, mas isso aconteceu de forma mais evidente depois da Segunda Guerra, quando a nação de Israel tornou a ser uma nação independente, e então, nesses últimos 70 anos, nós temos aí uma história tremenda. Será que agora se cumpriu? Nós podemos dizer que aquelas profecias se cumpriram? Em alguns aspectos, até mais do que no tempo de Zorobabel, porque houve um retorno talvez mais maciço. Nós estamos, assim, em linhas gerais, mais ou menos com metade do povo judeu morando em Israel, o povo judeu no mundo. Mais ou menos metade está em Israel e metade continua em outros países. Isso agora recentemente, porque durante muito tempo mesmo, muitos judeus voltando para Israel, tinha uma porcentagem menor dentro de Israel. Mas ainda não vimos, nós não temos um descendente de Davi no trono, nós não temos outra coisa importante que os profetas falaram, é que esse retorno para a terra aconteceria juntamente com uma nova aliança, com o retorno do povo de Israel para o seu Deus. E embora tenha hoje, né, um número cada vez maior de judeus, chamados judeus messiânicos, que reconhecem seu Messias, e acreditamos que tenha muitos judeus que ainda não tiveram revelação do Messias, mas são judeus que buscam a Deus com sinceridade, mas uma grande parte dos judeus ainda não retornou para Deus. Então, nós temos também, e não apesar da nação ser uma nação forte, não é uma nação em paz, não tem um reino de paz, Deus não voltou para lá com sua glória. Então, por isso, nós temos aqui na frente o milênio, porque essas profecias de Jeremias e de Ezequiel vão se cumprir, vai haver uma restauração plena, vai haver realmente tudo aquilo que os profetas falaram, somente quando Jesus voltar, e aí sim a casa de Deus será restabelecida, como fala em Isaías 2,
todas as nações vão afluir para o monte da casa do Senhor, então nós vamos ter realmente um pleno cumprimento daquilo que Deus profetizou. Então, isso é para mostrar que a restauração é um processo, tem várias etapas, tem momentos históricos, tem datas históricas importantes, como essa data que nós estamos vendo aqui em Esdras 1 e 2, mas mesmo esse processo naquela época foi um processo, né? Foi algo que aconteceu durante várias etapas e também era algo parcial. Então, eu quero passar essa ideia assim, de que a restauração é um processo por etapas, é uma coisa que acontece parcialmente e que tem cumprimentos, vários cumprimentos, não um só. Então, isso em relação ao povo de Israel. Agora vamos olhar na linha de baixo aqui, vamos ver sobre a igreja, porque aquilo que acontece, todas as coisas que aconteceram, por isso que nós estamos estudando, né, a história do povo de Israel, tem cumprimentos literais com o povo de Israel. Deus prometeu para Abraão, essa terra será da sua descendência para sempre. Deus prometeu para Davi, você vai ter um descendente no trono, vai ter um reino. Então Deus fez promessas que vão se cumprir literalmente, Deus vai cumprir aquilo. Porém, tem também um aspecto paralelo, porque aquilo que Deus, como fala na Epístola aos Hebreus, todas as coisas que aconteceram, a terra, o tabernáculo, o sacerdócio de Arão, todas as coisas que Deus deu para o povo de Israel, essas coisas representam verdades espirituais. Então, a igreja, por muito tempo, e muitos ainda pensam, que não tem mais nada a acontecer literalmente com o povo de Israel. Agora, tudo é espiritual. Mas Deus vai trazer essas duas coisas para uma linha só, uma só oliveira, um só povo, como vemos em Efésios 2 e Romanos 11. Mas a igreja, por enquanto, está trilhando um caminho paralelo, um caminho em que as coisas que Deus trabalhou, os processos que Deus deu ao povo de Israel no Antigo Testamento estão sendo efetuados na igreja de uma forma mais simbólica, de uma forma espiritual. Então, assim como Deus levou o povo de Israel a alcançar um auge, um ponto de cumprimento, de experimentar o reino de Deus, Deus também levou a igreja no livro de Atos a experimentar um gosto, uma primícia daquilo que seria feito no final. Então, a igreja também passa pelo mesmo processo de implantação, perda e restauração. E a igreja tem usado isso ao longo dos séculos, a igreja sempre falou de restauração. Também, então, eu até vou colocar, assim, eu coloquei 3 coisas aqui. A primeira é só alguns exemplos, eu não estou colocando isso aqui como isso aqui que é restauração na história da igreja, mas são alguns exemplos durante a história da igreja. Por exemplo, no tempo da Reforma, a gente pensa em Martinho Lutero, mas o tempo da Reforma começou 2 séculos antes de Lutero, e Deus foi restaurando, e mesmo antes do tempo da Reforma, Deus estava movendo, fazendo coisas, Deus estava fazendo muitas coisas na igreja, sempre perdas e restaurações, e não só restaurações, muitas vezes bem parciais, mas Deus também foi implantando coisas novas. Deus foi dando coisas que nem tinha ainda sido, assim como Davi foi levando muitas coisas que Deus tinha dado a Moisés, ele foi ampliando, ele foi dando um passo além. Então, isso aconteceu na história da igreja também. Muitas coisas que
que não tinham acontecido daquela forma na igreja, Deus foi dando, Deus foi ensinando, implantando coisas novas. Então, uma das coisas que a gente tem que enxergar é um pouco mais difícil, porque não é muito didático, não é muito cartesiano, mas assim, nós temos um processo contínuo de implantação, de perda e de restauração. Então, aqui eu coloquei o tempo da reforma, o tempo dos moráveis. Eu considero, assim, muitas pessoas não colocam em tanto destaque, mas para mim, assim, o que Deus fez com o conde Zinzendorf, o que Deus fez ali com os moráveis, porque houve, ali você tem unidade, pessoas de várias confissões, de várias linhas doutrinárias, de várias tradições religiosas se unindo por causa de perseguição, se uniram, mas tiveram muitas divisões, muitas brigas. Então o Espírito Santo agiu sobre eles, eles descobriram unidade, eles descobriram oração, eles descobriram o sentido da ceia, eles descobriram comunidade e eles descobriram missões, evangelização, dando a vida para alcançar povos nos lugares mais remotos e dando a vida para isso. Então, assim, eu considero assim, que o que aconteceu com os morávios foi um retorno maravilhoso da Babilônia para algo que Deus queria implantar. Então, é um grande exemplo para mim de restauração. Mas houve muitos outros, né? Nós temos o batismo no Espírito Santo, os dons, Deus agindo em muitas denominações, trazendo unidade também. Toda a história do século XX foi uma história tremenda, assim, de restauração de dons, de ministérios, de testemunho. Então, é um exemplo também de restauração. Então, esse aqui são exemplos de momentos específicos de restauração ao longo da história, em diferentes épocas da história. E um estudo maior da história da igreja, você vai encontrar muitos outros exemplos. Mas existe também algo que é contínuo. Em cada geração, Deus está fazendo algo. Em cada geração, Deus está trazendo algo de volta. Então, esse movimento, né, de perda e de restauração é um fenômeno contínuo em toda a história da igreja. Mas, assim como nós vimos, tem várias etapas, vários momentos diferentes, né, na história do povo de Israel, nós também cremos num momento final. Eu só quero, assim, não vou tomar tempo para isso, para entrar mais nisso, mas eu quero ler um texto para a gente pegar uma base. Eu vou ler 2 textos no Novo Testamento para a gente, é sempre importante a gente ter uma perspectiva do Novo Testamento, do tempo da Nova Aliança, como que Deus confirma, como que Deus interpreta, como que Deus mostra a continuidade do propósito dele dentro da nova aliança, para a gente entender que nós não estamos nem ficando no Velho Testamento e deixando de lado o que o Novo trouxe de mais revelação, de mais luz e de completar, de entender melhor como aplicar. Jesus, ele foi muito claro nas palavras dele, de que ele não tinha vindo para abolir, para acabar com a lei, com Moisés, com o que Deus já tinha feito, mas ele também veio sempre mostrando, vocês ouviram antigamente, mas eu vos digo. Quando ele disse isso no Sermão do Monte, ele não estava desfazendo a lei. Os fariseus vinham e falando assim, mas você não guarda as tradições. Mas ele falou assim, não, tradição, às vezes a tradição vai contra o que Deus falou. Mas mesmo que eles prezavam como a lei, como os mandamentos, eles não entendiam o Espírito, eles não entendiam o coração de Deus. Então Jesus veio para mostrar isso, ele veio para completar. E como Hebreus também mostra, né, o contraste entre a primeira aliança e a nova aliança,
ele também mostra que a nova aliança traz a substância, a nova aliança traz a realidade. Então, nós sempre precisamos nos firmar na nova aliança para não ficar numa interpretação, no entendimento que está errado. Então, o primeiro texto é em Mateus 17, quando, depois do Monte da Transfiguração, só quero pegar esse texto porque estou falando aqui que, além desses momentos de restauração e além do movimento contínuo em todas as épocas, Deus quer restaurar verdades, Deus quer trazer de volta coisas que foram perdidas. Não só, quando a gente fala de restauração, a gente não fala somente do livro de Atos. É claro que lá é a nossa referência, lá é a base de tudo, mas ao longo da história, Deus foi colocando coisas muito preciosas. Tem coisas preciosíssimas na Igreja Católica, tem coisas, nós do mundo ocidental, nós quase não conhecemos a Igreja Ortodoxa, que é a Igreja Católica, a Igreja da Idade Média, ela se dividiu, né, na Igreja de Roma e na Igreja bizantino, né, de Bizâncio, de Constantinopla, né? Então a Igreja Oriental e a Igreja Ocidental. Aqui nós conhecemos mais a Igreja Católica, as igrejas protestantes, evangélicas, mas existem muitas tradições, né, na Rússia, algumas partes da Europa, no Egito, na Ásia, tem igrejas fortes, né, igrejas ortodoxas, e eles têm também coisas diferentes. Eu mesmo não conheço quase nada, mas as pessoas que conhecem, muitas vezes têm coisas preciosas que podem ser resgatadas, coisas preciosas que Deus deu. Então, quando a gente fala de restauração, desse movimento constante de restauração, nós estamos falando de algo que Deus está sempre. Tem aquela parábola assim que um bom escriba ele vai tirar do tesouro coisas velhas e coisas novas. Então, tem várias coisas ao longo da história que Deus quer resgatar. E isso é importante, não ficar na tradição morta. A gente viu que Deus não quis restaurar o sistema de Jeroboão. Existem sistemas de todas as igrejas, de todas as tradições, existem tradições, existem aspectos que Deus não tem interesse em restaurar. Às vezes nós queremos voltar para uma outra época na história, nós queremos voltar para Jonathan Edwards e a pregação de pecadores nas mãos de um Deus irado. Eu não estou dizendo que não tenha nada ali para resgatar, mas o tempo, o ambiente, mesmo de Azusa, no século passado, eu não creio que Deus vai nos levar de volta à mesma coisa. Mas existem aspectos de todas as épocas da história, existem tesouros que quando a gente estuda, por isso que é tão importante reler. Os pais da igreja têm coisas boas e coisas que a gente não aproveita. Agostinho, coisas maravilhosas, mas tem outras coisas que não dá para aproveitar. Então, Deus tem muita coisa para restaurar, e tem tanta coisa que, com certeza, somente na volta de Jesus que nós vamos poder resgatar todas as coisas. Mas existem muitos tesouros que Deus quer resgatar. Até na nossa vida individual. A Bíblia fala sobre voltar ao seu primeiro amor. Tem coisas da nossa vida que precisam ser resgatadas. Eu não vou voltar para ser como eu era logo nos primeiros anos de conhecer a Jesus. Eu não vou voltar tudo como era naquele tempo. Voltar a tempos passados, esses tempos não vão voltar. E nem o meu estado, como eu era há 20 anos, há 30 anos, ou há 10 anos. Deus não vai me levar de volta exatamente para o mesmo ponto. Mas Ele vai resgatar aspectos, o primeiro amor, aspectos que Deus tinha me dado e o que eu perdi. Então a restauração inclui todas essas coisas. Mas a Bíblia fala, agora eu quero falar sobre esse final, só para dar
um vislumbre rápido, e não é nosso assunto, né? Mas no Monte da Transfiguração, Jesus estava lá transfigurado com Moisés e Elias, e os discípulos perguntaram, em Mateus 17, versículo 10, os discípulos perguntaram para Jesus por que os escribas falavam que antes do Messias, Elias teria que vir primeiro. E claro que eles estavam se referindo à profecia de Malaquias. Malaquias, que é o último profeta dessa época de restauração que estamos estudando agora. Então, nas últimas palavras do Antigo Testamento, Deus fala: vou enviar Elias, e ele vai restaurar o coração dos pais aos filhos. Mas tem uma expressão que fala assim, de restaurar todas as coisas. Então, em Mateus 17:10, ele fala, os discípulos perguntaram: bom, nós vimos Elias ali no monte, e os escribas falam que Elias tinha que voltar. O que isso é verdade? E Jesus fala, olha esse versículo, Mateus 17:11. Jesus respondeu: certamente Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Então, Jesus está confirmando para os discípulos que o texto de Malaquias e aquilo que os escribas estavam falando, que antes do reino, antes da completude, Elias precisa vir. Por quê? Porque precisa ter um tempo de restauração. E aí no versículo 12 ele fala, mas aí fica confuso, que no versículo 12 Jesus diz, mas digo-vos que Elias já veio, e não conheceram, e já mataram. Então, Jesus estava dizendo que João Batista era Elias, mas ele também tinha acabado de confirmar, não, mas realmente Elias virá. Então, isso é um assunto longo, mas eu só queria ressaltar que a Bíblia fala, Malaquias 4, quando fala de Elias, fala do grande e terrível dia do Senhor, que não foi a primeira vinda de Jesus. Então, fala de uma restauração de todas as coisas. Então, assim como eu mostrei com o povo de Israel, que as profecias de restauração apontam para uma restauração final, existem profecias, e essas profecias não são apenas de algo que Deus vai implantar, sim, Ele vai implantar um reino maior do que, mais amplo do que qualquer coisa que já existiu, mas as profecias falam de algo que seria restaurado, aquilo que Deus deu para Moisés, para Davi, Deus vai restaurar. Então, tem uma restauração que precisa acontecer para que haja uma plena implantação. Então é muito importante a gente entender restauração, né? Implantação antes, agora restauração, mas vai haver com a restauração final, e isso vai servir de base para que haja uma implantação final e total de tudo que Deus quer. Agora tem um versículo que é um pouco mais fácil de entender do que esse ainda, né? Mas nós temos a confirmação de Jesus de que realmente vai haver uma restauração. Deus vai enviar Elias antes da vinda do grande e terrível dia do Senhor, e vai restaurar todas as coisas. Agora vamos para Atos capítulo 3, e aqui já depois da morte, ressurreição e ascensão de Jesus, depois do dia de Pentecostes, Pedro está pregando em Atos capítulo 3, ele fala no versículo 19 que o povo precisa se arrepender, ele falou que Jesus, né, o Messias já tinha vindo e que tinha padecido, como anunciado nas Escrituras, e no versículo 19, né, Atos 3,19, ele fala para que o povo se arrependesse, se convertesse, para que fossem apagados seus pecados e pudessem enviar tempos de refrigério, e que envie ele a Jesus. Jesus já tinha vindo, então agora ele está falando sobre a segunda vinda.
Ele está falando que esse Jesus que foi morto, que ressuscitou, que subiu aos céus, esse Jesus ainda vai voltar. Quem envia ele a Jesus, aquele que já foi pregado, só que no versículo 21 ele fala assim, mas Jesus vai voltar, mas os céus, para onde Jesus foi, os céus estão retendo, estão segurando, estão contendo Jesus, ou seja, Jesus não pode voltar. Esse aqui é um dos textos proféticos no Novo Testamento mais explícitos sobre isso que nós estamos falando, de que Deus falou de restauração e tem vários cumprimentos. Deus vem cumprindo, assim como ele cumpriu na nação de Israel. Deus cumpriu, mas sempre parcial. Mas um dia ele vai trazer uma restauração plena. Então nós estamos nos colocando diante de Deus, estamos buscando a restauração. Hoje também é uma restauração parcial, o que nós podemos esperar ainda é parcial, porque a plena é só quando Jesus voltar, mas a restauração parcial é requisito, é necessária para que haja a restauração plena e a implantação do reino de Deus, porque ele fala, convém que os céus o contenham até os tempos da restauração de todas as coisas. Então, ele está dizendo que tem tempos de refrigério, tem restaurações parciais, mas Jesus vai voltar no tempo da restauração de todas as coisas. Os céus estão contendo Jesus até os tempos da restauração. E que tempos de restauração são esses? Que Deus falou, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Então, tudo isso aí é um assunto vasto, mas eu só queria deixar uma rápida base bíblica para esse momento que nós estamos esperando, que haja uma restauração final de todas as coisas, ok? Muito bem, então nós vamos voltar agora para Esdras capítulo 2. Eu quero, antes de falar assim, do último aspecto de Esdras 2, eu quero só lembrar, enquanto estou com isso aqui, eu quero lembrar assim, o que nós enfatizamos na última aula, é que esse grupo, né, Esdras 2 que nós estamos vendo, tinha vários grupos de pessoas. E as pessoas precisavam ter uma conexão. Eles precisavam mostrar que eram de uma descendência, que eram de uma cidade, que eram dos levitas, que eram dos sacerdotes, que eram cantores, de uma família de cantores, que eram dos porteiros, que eram dos servidores do templo, que eram dos filhos dos servos de Salomão. Eles tinham que mostrar todos os grupos que voltaram, que são enumerados aqui em Esdras capítulo 2, todos eles tinham que mostrar uma conexão, uma ligação. Eles não eram pessoas que simplesmente, tem gente voltando saindo daqui, vamos para um lugar melhor, né? Vamos fazer uma onda de imigração, tal. Não era, eles tinham que mostrar que eles eram as pessoas, porque o propósito de Deus tem continuidade. Então, só mostrando com esses diagramas aqui, primeiro a questão que eu tenho falado desde o primeiro capítulo de Esdras é que o próprio Ciro, ele disse que Deus o encarregou de construir, de liberar o povo, né? Não era ele que ia construir, mas ele tinha sido encarregado por Deus de liberar o povo para construir a casa de Deus. E isso é uma das coisas que não aconteceu no século XX, nesse retorno do povo de Israel para a terra de Israel. Tem os grupos ortodoxos que eles querem muito reconstruir o templo lá.
mas ainda não tem essa consciência nacional do povo de Israel de que eles são chamados para fazer uma casa para Deus. Deus vai habitar ali. E isso aqui no livro de Esdras é muito forte. Todo o foco não é, olha, não vamos sair da Babilônia porque está ruim aqui. Ou vamos voltar para Israel porque nós temos propriedades lá, a gente quer nossas propriedades. Nós queremos uma vida melhor. Não. Todo o propósito, toda a razão de voltar para Israel era construir uma casa para Deus. Como eu falei aqui, o ponto onde parou na implantação do povo de Deus, do reino de Deus, é nesse ponto que tem que voltar. Demoraram séculos para Davi descobrir que Deus queria uma casa. Mas quando volta da Babilônia, é a primeira coisa. Não é a última coisa. A primeira coisa que eles entendem é que precisa reconstruir a casa de Deus. Então, eu vou mostrar daqui a pouco um pouco mais sobre isso, mas vamos pensar sobre os grupos que voltaram para... Eu acho que eu já falei isso, mas eu quero ressaltar isso. Os grupos que voltaram, que estão enumerados aqui no capítulo 2. Em primeiro lugar, nós temos o povo, descendentes de várias cidades e de várias descendências, precisava do povo de Israel. Quem vai construir a casa de Deus é o povo de Israel. E eles são um pequeno remanescente que representam as 12 tribos. Mas esse primeiro grupo, né, do povo das diversas cidades, não fala especificamente da casa de Deus. Mas todos os outros grupos têm relação com a casa de Deus. Então nós temos os sacerdotes que vão servir na casa de Deus. Nós temos os levitas que vão servir na casa de Deus. Tem os cantores que vão cantar na casa de Deus. Tem os porteiros que vão cuidar de todos os aspectos da casa de Deus, dos tesouros, dos objetos. Tem os servidores do templo, os filhos dos servos de Salomão, que eram aqueles que faziam os serviços da casa de Deus. Então, a identificação de todos esses outros grupos era a identificação de quem tinha um chamado, de quem tinha uma missão, uma identidade de servir, de contribuir para a casa de Deus. Então, nós, hoje, como igreja, como que eu quero aplicar isso? Tem várias aplicações, né? Mas como que eu quero aplicar? Que durante o tempo de Babilônia, na Babilônia nós temos sinagogas, nós não temos a casa de Deus. Nós falamos hoje que a igreja é a casa de Deus, nós somos a casa de Deus, mas a casa de Deus, ela não foi restaurada ainda. Nós não temos a casa de Deus, mas nós temos funções que só têm sentido na casa de Deus. O sacerdócio, mesmo as pessoas que vão habitar nas cidades, elas vão trabalhar, elas vão contribuir, o propósito principal, o que une todo o povo é que todos eles vão à casa de Deus, vão adorar a Deus ali, Deus habita no meio deles. Então todo o sentido, o povo perdia esse objetivo, mas o verdadeiro sentido do povo de Deus nós podemos dizer assim, a missão da igreja é evangelizar. É claro que isso é uma coisa muito importante, mas a missão da igreja, isso não é uma coisa egoísta ou voltada para si. A missão da igreja é fazer uma casa para Deus, porque a partir da presença de Deus é que nós evangelizamos, a partir da presença de Deus conosco, Ele é o general, Ele que manda como nós vamos expandir, como nós vamos levar a glória dEle para outros povos, para todas as pessoas. Então, a nossa missão é fazer uma casa para Deus, adorá-lo, cultivar a presença dEle, ter relacionamento, porque é a nossa relação viva com Deus que atrai as pessoas, é a vida que traz as pessoas. Então, não existe uma missão sem a presença de Deus. Então, a vida na Babilônia, eu quero falar mais uma vez,
que os servidores do templo faziam na Babilônia? O que os cantores levitas faziam na Babilônia? O que os sacerdotes faziam na Babilônia? A função deles não tinha sentido na Babilônia. Mas, de alguma forma, eles puderam manter aquela identidade. Então, quando saiu, Deus convocou, chegou a hora, momento kairós, Deus está movendo as águas, Deus está liberando todas as coisas. Quando chega esse momento, quem conseguiu corresponder? As pessoas que tinham consciência da sua função na casa de Deus. Essa foi a coisa principal que motivava as pessoas. Como eu falei, mesmo o primeiro grupo, que era mais numeroso, mas assim, das pessoas, do povo em geral, toda a função deles era para sustentar, para ajudar, para contribuir para que os outros pudessem exercer suas funções na casa de Deus, e a casa de Deus era o ponto de união para todas as pessoas. Então, na Babilônia, nós temos chamados, funções e vocações que nós não conseguimos desempenhar, mas nós precisamos manter essa identidade. Imagine as pessoas vivendo, filhos nascidos na Babilônia, netos nascidos na Babilônia, e mantendo a identidade. Eu sou de uma família de cantores, eu sou de uma família de porteiros, ou mesmo aqueles que falavam assim, eu sou da cidade de Belém, eu estou aqui morando numa cidade na Babilônia, mas eu continuo dizendo, a minha cidade, a minha identidade é Belém, a minha cidade é Jerusalém, a minha cidade é Hebrom. As pessoas mantiveram a sua identidade. Daniel na corte da Babilônia, ele nunca perdeu a sua identidade. Então, na Babilônia, mesmo pensando, as igrejas sempre teve assim, uma atitude errada, assim, as igrejas institucionais são Babilônia e as pessoas que têm mais entendimento estão saindo, estão fora da Babilônia. Não, Babilônia, nós todos estamos na Babilônia, existem restaurações parciais, existem aspectos parciais que Deus tem feito ao longo da história e no nosso tempo também, mas o retorno para Jerusalém é voltar para aquela base, é ter realmente a vida que Deus destinou para nós. Então, isso é algo que nós não estamos, existem coisas, algumas igrejas, algumas práticas, algumas experiências levam um pouco mais adiante, mas como igreja em geral, nós não experimentamos isso, nós não voltamos da Babilônia. Então, mas nós precisamos manter, mesmo na Babilônia, nós podemos continuar sendo sacerdotes e cantores e servidores do templo. E agora, mais uma vez, esse grupo que não conseguiu provar a sua descendência. Então, uma coisa muito importante que eu mencionei, assim, que hoje é um fenômeno muito comum. Nós tem pessoas que fazem parte, que servem a Deus dentro de instituições históricas. Então, tem pessoas servindo a Deus na igreja católica, na igreja ortodoxa, na igreja luterana, na igreja metodista, na igreja batista, presbiteriana, Assembleia de Deus e assim por diante. Então, tem várias tradições, tem várias... mas nós temos hoje muitas pessoas, igrejas que surgem do nada, cada rua tem sua igreja, tem muitos grupos independentes, então tem muitas pessoas, muitas igrejas grandes e pequenas que não têm conexão com nada. E eu não estou dizendo que precisa se filiar a uma igreja histórica, e muitas vezes as tradições elas nos atrapalham por outro lado. Nós podemos estar de alguma forma misturado, né? Mas nós podemos estar comprometidos com o sistema de Jeroboão, e Deus não quer restaurar o sistema de Jeroboão. Mas o que eu quero dizer nós
todas as pessoas, como esse grupo que não achou não podia provar. Teve um grupo que não podia provar nem que era do povo de Israel, e um outro grupo de sacerdotes que não podia provar que eles eram da linha sacerdotal. É muito importante, meus irmãos, isso é algo só, uma aplicação, pode ser que tenha outras aplicações para isso, mas a minha aplicação é: aonde Deus nos conectou no corpo de Cristo? Eu não estou nem falando agora numa questão de congregação local, eu não estou querendo dizer, existe aquela ideia de discipulado que tem seu valor, mas, tipo assim, cada cristão tem que saber quem que é o seu mestre, seu discipulador, então, né, tem que ter uma conexão muito visível. Eu não estou falando sobre nenhuma dessas duas coisas, que podem ter seu valor, que têm aspectos importantes. Mas eu estou dizendo aonde Deus nos colocou no corpo de Cristo, no sentido assim, Deus me colocou numa corrente que segue mais uma linha pentecostal, ou Deus me colocou numa linha que é mais devocional, mais pietista. Eu sou atraído a pesquisar, me aprofundar em comunidade ou em missões. De alguma maneira, não precisa ser só uma linha, mas eu quero dizer assim que todos nós precisamos estar conectados com a história da igreja, precisamos estudar as pessoas do passado, e quando nós lemos livros os livros sobre as pessoas, tem coisas que nos atraem, tem coisas que vão dizer, puxa, isso é algo que Deus fala muito comigo, sobre oração, sobre uma vida mais profunda de intimidade com Deus. Tem muitas linhas, tem muitos aspectos da restauração de Deus. Então, essas pessoas, é uma aplicação possível, né? Essas pessoas que não acharam sua conexão, elas voltaram, elas foram juntas, elas não foram assim, não, você não pode ficar aqui. Não, pode ir, mas ficou uma interrogação. E a gente não ouve mais falar sobre essas pessoas. Elas não são citadas futuramente. Então, o que eu quero dizer, assim, o que eu enxergo nisso, é que nós precisamos ter uma conexão com aquilo que Deus fez em outras épocas na igreja. Nós estamos descobrindo nossas raízes judaicas, nós estamos entendendo como Deus deu muitas coisas para o povo de Israel e a igreja abandonou, a igreja rejeitou. Então tem vários aspectos da nossa linhagem, tem vários aspectos daquilo que Deus deu, do legado que Deus deu. Existem legados muito pessoais. Eu trago, não é uma coisa exclusiva, mas eu trago na minha vida o legado de vários homens e mulheres de Deus que me influenciaram. Meu próprio pai tem Bob Mumford, da Patrola de Deus, eu poderia citar outros. Então, quais são os legados? Quais são as linhas de descendência? Se você não tiver essa conexão, não é que você não pode fazer parte da restauração, mas provavelmente você não vai se encaixar. Eles não conseguiram encaixar. De que cidade eles eram? De que família eles eram? Eles eram dos sacerdotes ou não? Eles foram para lá, a gente nem sabe o que aconteceu com eles, mas eles não conseguiram achar sua conexão. E provavelmente, pelo menos assim, a Bíblia não fala isso, mas existe essa possibilidade de que não era culpa deles, sumiu, eles não, de alguma forma era culpa da tradição da família deles, eles não preservaram, eles permitiram que a Babilônia sumisse com a identidade deles. Aí eles acordaram e falaram assim, não, eu também sou do povo, mas eu perdi minha conexão. Então, eu sei que deve ter muitas coisas mais que Deus pode mostrar sobre isso, mas é algo, eu quero só agora chegar num ponto muito importante no final do capítulo 2, para a gente entender, vamos aqui para uma outra folha aqui, para a gente entender o que Deus
fez a última coisa assim que Deus fez nesse capítulo 2. Estou resumindo aqui o que nós vimos nesses primeiros 2 capítulos de Esdras. Quando chegou o tempo de Deus, a gente viu muito claro como Deus, ele tem um tempo. Eu quero muito que haja restauração. Eu quero muito que seja o momento de Deus. Esse tempo de restauração é um tempo glorioso, é um tempo... A gente não quer ficar no tempo do cativeiro, muito menos no tempo de juízo. O tempo de restauração é maravilhoso, mas é Deus que determina. Então, eu até coloquei aqui, é o tempo de Deus, e claro que a intercessão de Daniel também contribuiu, porque Deus faz as coisas com parceria, Ele faz as coisas com o homem junto. Então, no tempo de Deus, Deus despertou, Deus moveu várias pessoas. Deus moveu. Então nós temos, na verdade, no capítulo 1 de Esdras, nós temos Deus movendo 3 pessoas ou grupos de pessoas. Deus despertou ou moveu o coração de Ciro, que era a autoridade. Então, no tempo de Deus, Deus tomou a iniciativa, Deus agiu e Deus moveu Ciro. Mas depois, ele também moveu o remanescente. Quem que é o remanescente? Aqueles, está em Esdras 1, versículo 5, que eram os cabeças das famílias e todos aqueles cujo espírito Deus despertou. Então, Deus moveu o coração desse remanescente, que são todas essas pessoas que voltaram para Israel. Mas além do remanescente que ia voltar, Deus também despertou, não usa essa expressão, mas em Esdras 1, versículo 6, fala que todos os seus vizinhos os ajudaram, contribuindo, e Ciro tinha falado, olha, quem quiser voltar, está livre para voltar, e quem não vai voltar, ajude os que vão voltar, contribua. Então, e isso foi algo que Deus moveu. E isso faz um paralelo com o primeiro Êxodo, que eu acho que eu já citei, mas em outra aula, mas Deus moveu sobre o coração dos egípcios. Quando o povo de Israel saiu do Egito, em Êxodo 12, Deus moveu, o povo de Israel pediu, e cada um pediu aos vizinhos para ajudar com roupas, com dinheiro, com vários materiais. Então, eles até assim levaram uma grande quantidade, o povo do Egito ajudou, e isso foi algo, Deus deu graça, Deus moveu sobre o coração das pessoas para ajudar. Então, olha como esse tempo, o tempo de restauração, é um tempo do mover de Deus, é um tempo soberano, é um tempo em que Deus age sobre os reis, sobre o remanescente, aqueles que vão voltar realmente, e sobre aqueles que vão ajudar com ofertas, com provisões, com animais, com tudo que era necessário para eles poderem voltar. Então Deus agiu sobre esses 3 grupos diferentes. E aí então, no capítulo 2, nós chegamos nesse ponto aqui, que o remanescente atendeu, que nós podemos dizer, então tudo é de Deus, eu não preciso fazer nada. Não, quando Deus chama, a gente responde. O atendimento, quando Deus fala, Ele despertou, isso é maravilhoso, a iniciativa é de Deus, mas nós também podemos atender ou não o chamado de Deus. Então, o remanescente atendeu e se dispôs a voltar. Então, nessa primeira leva, no capítulo 2, nessa primeira etapa do retorno, o capítulo não registra a viagem. Essa viagem, os estudiosos, e porque depois no capítulo 8, 7 e 8 de Esdras, quando o próprio Esdras vai voltar, 80 anos depois dessa primeira etapa, Esdras vai voltar bem depois, lá descreve um pouco mais a viagem a pé, com muita gente, muitas possessões, foi uma viagem demorada,
parece que durou em torno de 4 meses a viagem. Aqui não descreve isso, né? Só fala que eles, quando termina a relação, estou em Esdras 2, tem a relação até dos animais, né? Tem os servos e as servas, no versículo 65, tem os cavalos, os mulos, os camelos, jumentos, né? Então tem tudo. Aí quando eles chegam, versículo 68, eles chegam, alguns dos cabeças das famílias, vindo à casa do Senhor. Então eles chegaram. Não tinha casa. Eles vieram à casa do Senhor, mas não tinha casa, estava tudo destruído. Então, alguns dos cabeças, famílias, vindo à casa do Senhor que habita em Jerusalém. Então, eles saíram da Babilônia e foram para onde? Qual era o destino deles? Qual era o propósito deles? Era chegar à casa de Deus, ao templo, ao lugar do templo, né, ao local. Então, mais uma vez, isso... Eu vejo que nesse livro de Esdras, isso é um foco, isso é uma ênfase, e nós precisamos realmente entender esse propósito de Deus. Que o propósito de Deus é restauração para a casa de Deus, mais do que a cidade. Normalmente você pensaria, se tem inimigos, se tem perigos, primeiro você faz a casa, primeiro você faz os muros, se protege, depois faz o templo. Não, eles fizeram a casa de Deus primeiro. Então, o foco de tudo, do retorno, o objetivo do retorno era chegar à casa de Deus. Então, eles vieram à casa de Deus. E qual foi a primeira atitude, primeira ação? Assim, vamos agora todo mundo tem pouco dinheiro, o que nós temos, nós vamos precisar construir nossas casas. Não, a primeira coisa que eles fizeram foi voluntariamente. Isso não foi assim, não fala que Zorobabel exigiu isso, não tinha um líder falando sobre isso, simplesmente fala que eles chegaram lá e fizeram uma oferta para a casa de Deus. Essa mesma relação, esse mesmo capítulo, com quase todos os mesmos dados, é repetido em Neemias 7. Esdras 2, toda essa relação, Neemias foi muito depois, mas ele colocou como um documento, ele colocou como um registro no livro de Neemias, tem esse mesmo capítulo. Só que tem algumas diferenças. Eu vou ler, então, em Neemias 7, versículo 70. Neemias 7, 70, porque é mais detalhado do que em Esdras 2. Alguns dos cabeças de famílias contribuíram para a obra. O governador deu para a tesouraria, o governador seria Zorobabel. Ele deu para a tesouraria em ouro 1.000 dracmas, 50 bacias, 530 vestes sacerdotais. 71. Alguns dos cabeças de famílias deram para a tesouraria da obra, em ouro, 20.000 dracmas, em prata. 72. O que deu o resto do povo foi em ouro 20.000 dracmas. Então, cada um de acordo com a sua possibilidade. O governador, que tinha mais posses, ou talvez até ele tinha recebido alguma coisa do rei para levar para lá. Então, ele fez os cabeças das famílias, que seriam talvez as famílias que tinham mais posses, e o povo em geral. Então, todos eles deram voluntariamente. Nós vamos ter que falar sobre isso mais, isso vai aparecer em outros momentos aqui na história, ou talvez até na próxima aula a gente continue falando sobre isso, mas eu só quero dar esse vislumbre, né? Esse gosto final, de que a coisa mais importante de uma verdadeira restauração é a voluntariedade. Não era coisa obrigatória. Eles deram voluntariamente. Voltando para Esdras 2, versículo 68, eles deram ofertas voluntárias para a casa de Deus,
para a restaurarem no seu lugar, conforme os seus recursos. E aí tudo que eles deram. Então, a coisa mais importante de uma verdadeira restauração é a voluntariedade. Eu só vou dar mais esse pensamento e em outra aula a gente expande mais essa ideia. O momento em que a Bíblia registra que o povo era mais voluntário era quando foram edificar o tabernáculo no deserto. Depois nós podemos ler em Êxodo 35, eles deram mais do que necessário. Então houve um espírito muito voluntário. E olha só, por que o povo no deserto, escravos que saíram do Egito, por que eles tinham alguma coisa para doar? Justamente por causa desses, no caso do Egito, eram os egípcios. No caso aqui, no livro de Esdras, eram talvez outros judeus, ou talvez pessoas que não eram judeus. A Bíblia não fala. Fala que o povo, né, em Esdras 1, versículo 6, fala: todos os vizinhos os ajudaram, utensílios de prata, ouro, bens, gado, coisas preciosas, afora tudo que voluntariamente se deu. Então, Deus despertou, Deus agiu sobre, lá naquele primeiro Êxodo, Deus agiu sobre os egípcios. Os egípcios deram um monte de coisa para o povo de Israel. Agora, por que eles deram para o povo de Israel? Porque Deus agiu, mas eles iam precisar disso para oferecer para a casa de Deus. Então, Deus derramou abundância sobre as pessoas, lá no Egito, em Êxodo 12, aqui em Esdras 1, eles receberam um monte de ofertas, mas quando chegaram na terra de Israel, eles não ficaram pensando: mas eu vou precisar disso para mim, eu vou segurar isso para mim. Não, eles se derramaram e deram. E o que nós lemos em Atos 2 e em Atos 4? Que quando o Espírito Santo caiu sobre o povo, na igreja primitiva, todo mundo se tornou voluntário, ninguém obrigava ninguém. Não havia uma campanha, não precisava falar: gente, nós estamos precisando disso. E no Novo Testamento, no livro de Atos, e mesmo em 2 Coríntios 8 e 9, que são também capítulos que falam sobre ofertas voluntárias, no Novo Testamento eles não estavam construindo prédios, eles não estavam construindo templos para reunir. Hoje o que mais, acho que tem duas coisas, né? Mas infelizmente uma muito mais do que a outra. Hoje na igreja, quando tem campanhas, tem que doar, geralmente o que é? É uma construção. Existe uma outra campanha, eu vejo grupos que estão muito envolvidos em missões, tem grupos assim que trabalham com missões. Eu acompanho uma Missão Horizontes, lá de Monte Verde, em Minas, um trabalho maravilhoso, estão procurando alcançar Coreia do Norte, lugares inatingíveis, traduzir a Bíblia para os povos que não têm nada na sua língua, e tem muitas outras missões que fazem isso, e eu vejo quanto que eles falam: puxa, mas o povo tem uma média de que no Brasil cada cristão oferece R$1 ou R$2 por ano para missões, na média. Então, assim, nós sabemos as campanhas para contribuir, geralmente quando é para uma construção, para comprar equipamento de som, para comprar ar-condicionado, ou bancos, ou coisa assim, para nosso conforto, às vezes as pessoas se mobilizam. Para missões, muito menos. Mas para todas as coisas, todo mundo sabe disso, os líderes precisam ficar: gente, está faltando dinheiro, vamos orar, abre o seu coração, seja mais generoso. Gente, aqui não precisou fazer nada, não precisou fazer campanha, era voluntário. E o que era a casa de Deus?
Como falei, isso não significa que Deus não se interessa, nessa época não tinha missões, mas não significa que não tinha missões. Na igreja primitiva, eles ofereciam para a família de Deus, para os necessitados. A Bíblia diz que na igreja primitiva não tinha necessitado. E era coisa voluntária. Porque se a igreja se torna a casa de Deus, e se nós criamos, se nós nos doamos para que Deus habite entre nós, a expansão missionária vai acontecer, né? Então, também é um assunto longo, muito amplo, mas o ponto principal é que a restauração, o verdadeiro mover de Deus para a restauração, né, tem toda essa preparação, a resposta das pessoas quando chegam, né, o primeiro objetivo, e o coração voluntário é um coração voluntário para oferecer para a casa de Deus. Eu quero terminar com essa frase de Esdras 2:68, final do versículo. Eles deram ofertas voluntárias para a casa de Deus, para restaurarem no seu lugar. Eu tenho certeza que no momento de Deus, não estou dizendo que agora não é o momento de Deus, mas quando Deus mover, Deus tem que mover nosso coração em todos os tempos, em todos os projetos de Deus, o que Deus mover no seu coração, no meu, nós temos que ser fiéis em todo o tempo. Mas eu estou aguardando esse mover soberano de Deus, porque quando realmente houver o propósito de restaurar a casa de Deus, não a minha, não o meu movimento, não uma coisa humana, não um conforto pessoal, mas quando houver realmente um mover de Deus para restaurar a casa de Deus, nós vamos ver um coração voluntário como nunca antes. Isso vai ser maravilhoso, maravilhoso. Claro que depende do nosso coração ter abertura para isso. Mas quando o Espírito Santo agir, na igreja primitiva não foi difícil, eles não tiveram dificuldade. Claro, teve Ananias e Safira que queriam aparecer e não tiveram realmente o coração. Então, assim, isso mostra que depende do nosso coração para com Deus. Mas o mover de Deus estava ali. E o espírito voluntário moveu a todos, porque quando é para a casa de Deus, quando é para o reino de Deus, realmente nós vamos estar dispostos a dar não 10%, mas dar, como a Bíblia fala assim, além, cada um de acordo com o que tem, mas tipo além daquilo que seria normal eu dar, porque é algo que enche o meu coração e que eu quero participar. É como quando alguém tem uma grande necessidade, ou quando um filho vai casar, ou quando tem algo especial, você não mede esforços, você dá tudo que tem mais um pouco. Então, para a casa de Deus também. Senhor Deus, nós realmente ansiamos por esse tempo de restauração, e queremos orar como Daniel orou. Senhor, olha para teu povo, converte o nosso coração, faze-nos estar preparados para o tempo da restauração. E, Senhor, nós não sabemos exatamente como o Senhor vai agir, não sabemos como o Senhor vai preparar Ciro e despertar corações, mas, Senhor, nosso coração Senhor, decreta o final do cativeiro no teu tempo, no momento certo, mas ansiamos por isso e clamamos para que haja realmente um tempo próprio, para que possamos sair da Babilônia, voltar para aquilo que o Senhor preparou e ter esse coração voluntário. Como vai ser maravilhoso não sentir necessidade de constranger. Tem um lugar que eles estavam oferecendo, acho que no deserto, que Moisés falou assim, não pare, já tem coisa demais. Imagine o povo oferecendo mais do que necessário. Senhor, nós queremos viver isso, o coração voluntário para a tua casa, para o teu reino, e vendo realmente o teu mover,
alcançar, testemunhando e preparando o caminho para a tua volta. Nós ansiamos por isso, em nome de Jesus, que o Senhor nos guarde, possamos viver para isso. Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.